Olá, boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de paz. Dando continuidade ao nosso estudo dos livros que fazem parte da coleção Estudando a Codificação. Hoje nós vamos estudar o livro Religião dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 23, Sofrimento e Eutanásia. Então, vamos falar, vamos refletir nesta noite sobre esse tema tão delicado, tão difícil, mas que Emmanuel nos traz várias reflexões para refletirmos, para retirar lições para nós, através de nossas ações, de nossas atitudes, diante desse tema. E lembrando que cada capítulo do livro Religião dos Espíritos apresenta uma questão de O Livro dos Espíritos. E a primeira questão que nos é apresentada neste capítulo é a questão de número 944. Quando Kardec ele pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Será que o homem ele tem o direito de tirar a sua vida? E os espíritos benfeitores, eles respondem: não, não tem, Só a Deus assiste esse direito. Só Deus que nos criou é que pode decidir a hora que devemos deixar este mundo. O suicídio, dizem aqui na resposta aos benfeitores, o suicídio voluntário importa numa transgressão da lei. O suicídio leva a uma transgressão da lei. E aí nós separamos alguns pontos que mais nos chamaram a atenção neste capítulo para as nossas reflexões. Então, o primeiro foi no primeiro parágrafo, quando Emmanuel inicia dizendo assim: quando te encontres diante de alguém que a morte parece nimbar, parece envolver de sombra, recorda que a vida prossegue além da grande renovação. E aí nós lembramos do livro Nosso Lar, o primeiro livro da série André Luiz, Coleção A Vida no Mundo Espiritual. Porque ali no livro Nosso Lar, André Luiz começa a falar da sua própria experiência, e a surpresa que ele tem quando ele descobre que a morte não existe, quando ali ele vê que a vida prossegue. Então, ele inclusive coloca na primeira mensagem, logo após o prefácio, por Emmanuel, ele coloca que a vida não cessa e a morte é um jogo escuro das ilusões. Então, André Luiz vem nos trazer informações da vida espiritual, dos detalhes, que a vida continua, que ela prossegue. Então, Emmanuel nos convida aqui a refletir que quando nos encontremos diante de alguém que está ali, prestes
a deixar esse mundo físico, que parece ali se envolver, nimbar, né, de sombra, que recordemos, né, que ali está o corpo, mas a vida, ela prossegue. E aí, Emmanuel, em outro ponto que nós separamos aqui, ele nos diz o seguinte, deixa eu voltar aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, que deu um probleminha. Deixa eu voltar aqui para ver se melhora. Pronto, melhorou. Não te creiais autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor. Porque muitas vezes, por trás dos olhos baços, ou seja, dos olhos embaçados, e das mãos desfalecentes que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos, né, e advertências para que o erro seja sustado ou para que a senda se reajuste amanhã. Então, Emmanuel nos convida a refletir aqui, né, que muitas vezes a gente até fala assim, nossa, né, fulano está sofrendo tanto, por que que ele... Aqui, pronto, deixa eu aumentar aqui. Fulano está sofrendo tanto, né? Por que que Deus não leva logo, né, para tirar ele desse sofrimento? E Emmanuel nos convida a refletir que apenas, né, repontam avisos de advertência, que ali aquele espírito está passando por aquela experiência por necessidade, né? E que ali podem reportar as advertências para que os erros cometidos eles sejam ali quitados, ou, né, para que seja a senda de reajuste no amanhã, na próxima encarnação. E aí nós vamos até o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Espírito São Luís, ele nos convida a muitas reflexões. Ele nos pergunta, ele diz assim, ele traz um exemplo, um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-se-lhe o fim? Será que é certo, né, a gente pensar, inclusive, que seria melhor que ele deixasse logo aquele corpo físico, deixasse aquelas angústias, né? O que nos diz o Espírito São Luís? Ele vai nos chamar a atenção, porque ele vai dizer assim: quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Quem nos dá o direito de julgar, né, os desígnios de Deus? Se Deus nos criou, Ele sabe de todas as nossas necessidades, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, né, quem nos dá o direito de pré-julgar as decisões de nosso Pai, né, que é justo, que é misericordioso, que nos oferece a reencarnação, o princípio básico do Espiritismo.
para que possamos ter a oportunidade de reparar os nossos erros, né? E o Espírito São Luís, aqui ele nos diz assim: ainda que haja chegado ao último extremo, um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que ele haja soado, né? Que ele haja chegado à hora derradeira. Quem de nós tem esse direito? Nós não sabemos o tempo de cada um, né? E aí ele faz uma pergunta aqui: a ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Ele nos convida aqui a refletir: será que a ciência ela nunca se enganou nas suas previsões? Né? Então, ele nos convida a refletir de cada minuto importante de nossa existência aqui no mundo físico, porque achar que a vida é o corpo, que a vida ela inicia ali no berço e termina no túmulo, é o pensamento materialista, totalmente materialista, né? Então, o materialista ele vê ali apenas o corpo, mas o espírita, né? O espírita ele deve estar consciente, ele sabe da importância de um minuto nessa existência reencarnatória, da importância de cada minuto, como vai nos dizer, inclusive, o espírito de São Luís nesta lição. Ele diz, ele afirma que um minuto pode evitar, né, lágrimas no futuro. E aí, Emmanuel, seguindo aí, nós trazemos outro tópico aqui, muito, muito interessante, quando Emmanuel diz assim: ante o catre da enfermidade mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. Então, ante ali aquela pessoa que se encontra em enfermidade, há toda uma equipe da espiritualidade ali, de infinita bondade, que está ali ajudando aquele que está em necessidade, aquele que está passando por aquele sofrimento. Há todo, né, uma ajuda espiritual que nós não temos ideia para fortalecer aquele espírito, para que ele possa ali concluir a sua experiência reencarnatória com mais coragem, com mais resignação, com mais confiança na misericórdia e na justiça divina. Então, prosseguindo, nós trazemos aqui uma mensagem que está no livro Sexo e Destino, quando André Luiz nos traz essa informação, dizendo assim: felizes da terra, quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de lhes acelerardes a morte. Ao invés disso, vamos pensar no bem que aquela experiência, aquele tempo está sendo importante para aquele espírito. Orar por ele, para que ele se fortaleça naquele momento difícil. Então, afastar esse pensamento, essa ideia de acelerar a morte. Continuando, ladeando esses corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, benfeitores do plano espiritual articulam providências, executam encargos nobilitantes, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Olha só aqui, André Luiz nos trazendo
essa informação tão importante, né, da equipe espiritual que está ali em ajuda, providenciando todos os recursos necessários, né, para fortalecer aquele espírito, para que ele conclua no momento certo ali a sua experiência reencarnatória, né, estendendo braços amigos ali. E continuando, né, ainda no livro Sexo e Destino, que inclusive está na segunda parte do capítulo 7, quando diz assim: companheiros do mundo, que ainda trazeis a visão limitada aos escarboços da carne, ele aqui está chamando a atenção, né, daqueles que ainda insistem na visão limitada. Ele diz assim: por maior aos vossos sentimentos mais caros, dai consolo e silêncio, simpatia e veneração aos que se aberam do túmulo. Eles não são as múmias torturadas que os vossos olhos contemplam, destinadas à lousa que a poeira carcome. O que eles são? Né? São os filhos do céu, preparando o retorno à pátria, prestes a transpor o rio da verdade, a cujas margens um dia também vós chegareis. Né? E chega para todos, chega para todos. Todos iremos ter aquele momento de preparação, de retornar à pátria espiritual. Então, eles nos lembram aqui a importância de oferecermos o consolo, o silêncio, ou seja, nos colocar em prece, né? A simpatia, né? O carinho àqueles que estão que abeiram, né, o túmulo, da importância que é a gente fazer ali a nossa parte, de ficar ali emitindo bons pensamentos, desejando que aquele espírito possa se sentir fortalecido, que ele não tenha medo, que ele confie na providência divina, não é? E continuando aqui, trazemos outro ponto que Emmanuel nos diz assim: não desrespeiteis assim quem se imobiliza na cruz horizontal da doença prolongada e difícil. Então, aqui, Emmanuel, né, ele faz um alerta. Não desrespeiteis quem se imobiliza na cruz horizontal da doença prolongada e difícil, administrando-lhe o veneno da morte suave, porquanto, provavelmente, conhecerás também mais tarde o proveitoso decúbito indispensável à grande meditação. Então, olha aqui, novamente, Emmanuel nos chamando aqui a atenção, né? Porque a gente não sabe, a gente não tem ideia da necessidade que aquele espírito tem de estar passando por essa experiência. No caso aqui, nós estamos falando sobre o sofrimento e eutanásia. E prosseguindo, né, Emmanuel, ele encerra dizendo assim: e usando bondade para os que atravessam semelhantes experiências, para que te não falte a bondade alheia no dia de tua experiência maior. Lembra-te de que, valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro, para que o amigo dileto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à própria sublimação. Então, Emmanuel aqui trazendo o exemplo
de Lázaro. Então, meus amigos, esse tema de sofrimento e eutanásia é um tema muito delicado, né? Muito difícil, muito delicado, porque envolve questões de éticas, morais, humanitárias. Entendemos que o sofrimento é uma realidade presente no mundo que habitamos, no mundo de provas, de expiações, né? E que o sofrimento ele é manifestado de diferentes formas, seja o sofrimento físico, emocional, social, espiritual, de diferentes formas. Mas nós aprendemos no Espiritismo que o sofrimento é uma oportunidade, primeiro, de aprendizado, porque nós estamos numa grande escola. O planeta Terra que habitamos é uma grande escola onde todos estamos matriculados para passarmos de ano em cada encarnação e nos elevarmos na direção do amor de nosso Pai Maior. Mas para a gente passar a cada encarnação, a gente precisa do quê? Dos testes, das provas. Assim como nós, quando iniciamos, né, a nossa vida ali na escola, a minha época, eu lembro que eu comecei em um estágio que eu acho que nem existe mais, chamava-se PROAP. Eu ainda lembro disso, era PROAP. Hoje eu acho que é jardim, aí tem jardim 1, 2, 3, eu acho que ainda é isso. Aí depois vem a alfabetização, primeira, segunda, terceira série, ou seja, até alcançar terminar o ensino médio. Assim é a nossa experiência reencarnatória, né? Então são processos, a gente vai paulatinamente ali avançando. E assim como na escola material, a gente tem que passar ali pelos testes, pelas provas, também ocorre na existência que nós nos encontramos. Nós precisamos dos testes, nós precisamos das provas, nós precisamos dessas experiências, dessas montanhas de dificuldades e sofrimento para aprender. Né? E aí, a outra também, o outro ponto é corrigir. Né? Como é que a gente aprende? A gente faz aquele mergulho interior, através do autoconhecimento, a gente começa a estudar, então a gente começa, né, a ter um maior entendimento. E o outro ponto, como dissemos, é o de corrigir. Quando entendemos a importância de corrigir, né, os nossos erros do passado, nos colocamos à disposição para consertar, para reformar, para transformar aquilo que está dentro de nós, aquilo que, devido às nossas escolhas equivocadas, nos causou as consequências do sofrimento, nos levou ao sofrimento. Então, o sofrimento, ele pode ser resultado tanto de experiências passadas, né, como das experiências na existência encarnatória. E o Evangelho segundo o Espiritismo, também ali no capítulo 5, vai nos apresentar, né, as aflições, né, as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Então, o Evangelho nos traz esse roteiro para melhor entendermos sobre a importância de uma conduta na direção das leis divinas, das leis do amor, que é a única verdadeira felicidade do homem, indica o que ele deve fazer ou deixar de fazer.
e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando nos afastamos das leis divinas, nós sofremos, porque passamos a fazer escolhas equivocadas. Pois bem, a eutanásia, o que podemos entender sobre a eutanásia? Né? Falamos do sofrimento e a eutanásia. O que é a eutanásia? A eutanásia é a prática, né, de abreviar a vida de uma pessoa que se encontra em sofrimento insuportável, de sofrimento irreversível. Então, a eutanásia, ela tem o objetivo de aliviar a dor, né, daquele que se encontra em sofrimento. E há a eutanásia ativa, que é quando o agente externo causa a morte, e há a eutanásia passiva, que é quando vai ali retirando paulatinamente as medicações, né, todos os tratamentos, todos os cuidados que mantêm ali as funções do corpo funcionando. Mas, no entanto, aprendemos no Espiritismo que a eutanásia ela é contrária à lei divina. Por que ela é contrária? Por interferir no tempo de vida, né, que foi ali determinado no plano espiritual, por impedir que a pessoa conclua o tempo necessário ali da existência corporal. Então, ela é contrária à lei divina. Ah, mas ali só está o corpo. Ué, mas nós, espíritos, sabemos que nós não somos o corpo. Nós somos espíritos passando por uma experiência reencarnatória, né? E precisamos do corpo, desse veículo, dessa roupagem para estar aqui nesse mundo físico. Então, se a gente precisa estar neste mundo físico, através dessa vestimenta, nós temos que dar maior condição para que esse corpo ele fique o máximo de tempo que seja possível. Há também aqueles que estão passando por essa experiência, está ali em coma muitas vezes, né? E ali está no aprendizado. Ali, né, a equipe espiritual vai ali mostrando para aquele espírito a importância dele passar por aquela experiência sofrida com coragem. Muitas vezes também acontece que ali está acontecendo quando o médico diz assim, olha, não tem mais o que fazer. Mas aquele tempo que ali ele ainda tem está sendo muito importante para o espírito, tá? Às vezes até no processo, vai ajudar até no processo de desencarnação, porque acontece assim, quando o corpo falece, ouvimos mais ou menos assim, fulano acabou de desencarnar. Não, fulano acabou de falecer. O desencarne é um processo mais ou menos rápido que vai depender da evolução do espírito. Então, a desencarnação ela pode demorar, ela pode acontecer em alguns minutos, em algumas horas, dependendo da evolução do espírito. Quanto mais o espírito evoluído, mais rápido se dá a desencarnação, que é o rompimento do laço que une o corpo espiritual do corpo físico. Então, quando há esse rompimento ao desencarne, ao desenlace, né, do corpo espiritual ao corpo físico. Então, o espírito retorna ao plano espiritual.
E vai ali aprender, vai se preparar para mais adiante passar por outra experiência reencarnatória. Mas há aqueles que esse processo não é tão rápido, pode durar semanas, pode durar meses. No caso do suicídio, pode durar anos. A pessoa fica ali presa ao corpo, né? Então, aqui é importante nós refletirmos nesse tema de sofrimento e eutanásia, o quanto nós podemos colaborar com relação a esse respeito, né? Como é que nós podemos colaborar? Primeiro, respeitando o livre-arbítrio, nos colocando em prece por aquele espírito que está em sofrimento, sem interferir no processo natural da vida e da morte, né? Orando por ele. A prece, ela tem um poder extraordinário. E nesse momento, o espírito precisa sentir, né, aquele acolhimento, aquele amor que está sendo ali passado, né, que está ali passando para eles, olha, continua, não tenha medo, confia no Pai Maior. Então é muito importante. E outro ponto também é auxiliar aqueles que estão envolvidos, os familiares, oferecer um ombro amigo, uma palavra de conforto, até mesmo o silêncio. Estar ali, falar, ou seja, se expressar em realidade sem precisar falar. Orar também para que haja ali toda a sustentação, todo o fortalecimento de seus corações. Então, é um tema muito delicado e que é necessário nós entendermos a importância, né, de saber que a vida continua, a importância do processo que o espírito passa, né, e que nós, enquanto encarnados, podemos oferecer o melhor tanto para aquele espírito em sofrimento quanto para os seus familiares, através da oração, de desejar o melhor, né, para aquele espírito e o fortalecimento para toda a família. Então, meus queridos irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje, né? Oferecer aqui apoio a todos os envolvidos, aos espíritos, a pedir que os benfeitores amigos possam sustentar a esses que estão em sofrimento. Voltamos então na próxima quinta, agora em novo horário, às 8 horas. Agradecemos imensamente a oportunidade, agradecemos a todos aqueles que nos assistiram ao vivo e aqueles que irão nos assistir posteriormente. Que Deus, nosso Pai, abençoe os nossos lares, que possamos nos sentir envolvidos em muita luz e muita paz. Uma boa noite a todos. Até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.